Olá pessoal, hoje vamos resolver mais uma questão de matemática, né? E a questão diz o seguinte: seja que a quantidade de números inteiros compreendidos entre 201 e 701, que não são divisíveis por 4 e nem por 9, o valor de Q é igual a. Bem, gente, então nessa questão a gente precisa saber qual é a quantidade, né, de números que está entre o intervalo de 201 e 701 e que não são divisíveis nem por 9 e nem por 4, tá? Bem, então, primeiramente, vamos entender como é que a gente descobre a quantidade de números entre um intervalo, tá? Então, por exemplo, a gente quer a quantidade de números entre o intervalo 201 e 701. Queremos saber quantos números existem, né? Entre o intervalo de 201 e 701. Para isso, vamos ver alguns exemplos. Alguns exemplos mais simples, né? Como, por exemplo, vamos descobrir qual a quantidade de números que existe entre 1 e 4. Olha só. Se a gente considerar somente os números inteiros, nós temos 1, 2, 3 e 4. Olha aqui, existe dois números, né? 2 e 3 nesse intervalo, tá? A gente poderia descobrir também essa quantidade subtraindo o último número, que é 4, pelo primeiro número, que é 1, e subtraindo por 1 também, né? Que o resultado seria igual a 2. Outro exemplo, imagine que a gente quer saber, né, a quantidade de números que existe entre o intervalo de 3 a 9. Então, a gente pode usar a mesma ideia, né, fazer a contagem, né, e aí a gente observa que existem 5 números nesse intervalo, tá? Mas a gente pode fazer também a subtração entre o último número, que é 9, e o primeiro número, que é 3, e subtrair por 1, que o resultado também vai ser 5, tá? Então, a gente pode descobrir também a quantidade de números que existe no intervalo 201 e 701, simplesmente, né, fazendo a subtração entre o último número, que é 701, e o primeiro número, que é 201, e subtrair por 1, que o resultado vai ser igual a 499, tá? Bem, agora vamos saber a quantidade de números desse intervalo que são divisíveis por 4. Como é que a gente faz isso? Bem, basta a gente observar que o primeiro número, né, desse intervalo que é divisível por 4 é 204. E os números seguintes, né, vão sendo somados por 4. Né? O último número vai ser 700. O último número que é divisível por 4 é 700. Tá? Então, isso aqui é uma progressão aritmética, né? Onde o nosso primeiro número é 204, o nosso último número é 700 e a razão é 4, tá? Então, resolvendo essa equação, bem simples, você resolve essa equação para n e aí você encontra que n é igual a 125, ou seja, existe 125 números no intervalo. Bem, agora vamos saber a quantidade de números nesse intervalo que é divisível por 9. A gente usa a mesma ideia, precisamos descobrir qual é o primeiro número desse intervalo que é divisível por 9, que a gente observa que é o 207, e o último número que é divisível por 9 seria o 693, tá? Isso é uma progressão aritmética, né? Os números que vão sendo divisível por 9 são aqueles que vão sendo somados por 9 a partir do primeiro número que a gente encontrou, tá? Então, isso é uma progressão aritmética, onde a razão é 9, o último número é 693 e o primeiro número é 207. A gente basta resolver essa equação para encontrar a quantidade de números, que é divisível, no caso, por 9, tá? E a gente encontra que essa quantidade é igual a 55. Bem, agora só que existe, né, nessa quantidade aqueles números que é divisíveis tanto por 4 quanto por 9, que a gente precisa levar em consideração também. Então, os números que são divisíveis tanto por 4 quanto por 9 são os mesmos números que é divisível pela quantidade de 4 vezes 9, que é igual a 36, tá? Então, os números que são divisíveis por 4 e por 9 ao mesmo tempo são os números que são divisíveis por 36. E aí a gente vai novamente, né, buscar uma sequência de números onde o primeiro número divisível por 36, né, nesse intervalo, vai ser 216. O último número vai ser 684, tá? Isso também é uma sequência, né? Onde nós vamos crescer a sequência agora de 36 em 36, tá? E aí, colocando isso numa progressão aritmética, você tem o último número 684, primeiro número 216 e a razão 36. Resolvendo essa equação, você encontra que n é igual a 14. Existem 14 números que é divisível por 4 e por 9 ao mesmo tempo, tá? Então, gente, agora basta de subtrair, né? Nós temos a quantidade total de números, né? Nós temos a quantidade de números divisível por 4, a quantidade de número que é divisível
por 9 e a quantidade de números que é divisível por 4 e por 9 ao mesmo tempo, tá? Como a gente quer saber a quantidade que não é divisível nem por 9 nem por 4, então a gente faz a subtração, né? 499 menos 125 menos 56, mais, né, nessa quantidade de 125 e 56, existe a quantidade que é divisível por 4 e por 9 ao mesmo tempo, né? Que seria, no caso, 14. Então, a gente precisa somar. Então, fazendo essa subtração juntamente com a soma de 14, a gente encontra 333. Ou seja, resposta letra B.